Prezados irmãos e irmãs, que alegria estamos reunidos mais uma vez para uma reflexão sobre a Quaresma. Gostaria de transmitir uma mensagem breve sobre este tempo que nós estamos iniciando, que não é só um tempo litúrgico, como a gente pode, às vezes, ter essa ideia, né, de que liturgia e Quaresma basta. Não é assim. Na verdade, é a vida do cristão que está aqui toda comprometida com esse período, com esse tempo, porque é um caminho, um peregrinar que nós fazemos rumo à Páscoa. A Quaresma, nesse sentido, é um tempo de voltar para Deus. É um tempo em que nós somos chamados a mudar de rumo e reconstruir nossas relações com Deus e com os irmãos. A finalidade deste tempo que a Igreja nos propõe, tão rico, tão belo, tão profundo, significativo, nos leva verdadeiramente a, entrar na ótica de Deus, na lógica de Deus, porque é Ele que indica o caminho que nós devemos fazer. E aí a gente vai percebendo o quanto aqui e acolá nós fugimos, escapamos dessas propostas que Deus nos coloca, e nesse sentido, de novo, como nos diz as leituras deste período, é preciso voltar para Deus, fazer um retorno. E nesse sentido, a grande mensagem da Quaresma é exatamente essa: é tempo de plantar nos corações as sementes que durante esse período germinarão, a fim de que lá na Páscoa nós possamos colher os frutos da graça, do amor e da ressurreição do Senhor. Portanto, de novo, é um tempo, digamos assim, de reviravolta nas entranhas da nossa fé, de purificação, é verdade, de voltar à santidade original, fontal da nossa existência, e inspirados pela nossa Mãe Igreja, que nos orienta nesses tempos a aprofundar o sentido das leituras, sobretudo da Quaresma, a liturgia como um todo, nós nos comprometamos com a vida, com a história, com o mundo, para também transformá-lo. Por isso eu faço aqui duas reflexões com vocês a respeito disso. A primeira, aproveitando a mensagem do Santo Padre, Papa Francisco, né, pelo qual estamos sempre rezando, pela sua saúde. Ele escreveu uma mensagem, uma bela mensagem para este tempo da Quaresma, com este tema: caminhemos juntos na esperança. Então, nesta Quaresma, diz o Papa, enriquecida pela graça do ano jubilar, gostaria de oferecer reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidenciar os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós enquanto indivíduos e comunidade. O Papa, nesse sentido, enfatiza que caminhar traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à terra prometida e acrescenta: aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos, como ele publicou numa mensagem recente sobre o Dia Mundial dos Migrantes do ano passado. Depois o Papa enfatiza a mensagem dizendo assim: essa jornada é feita juntos, caminhamos juntos, e explica: os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. É necessário caminhar juntos, e ele coloca uma coisa muito importante do seu pontificado, que é caminhar juntos, em sinodalidade, porque esta é a vocação da Igreja. E no finalzinho da mensagem, podemos dizer assim, o Papa afirma: é necessário fazer este caminho juntos na esperança de uma promessa, naquela esperança que não engana. Por isso a gente fala que sempre existe uma meta, né, a ser alcançada neste peregrinar, neste caminho. Por isso poderíamos até usar ou dizer, né, que a Quaresma é um tempo de construir pontes, né, um tempo de construir pontes, porque às vezes nesse caminho tem caminhos que foram desfeitos, caminhos quebrados. Então precisa essa proximidade do outro, construindo pontes, para que de fato essa esperança que nós estamos vivenciando neste ano jubilar, seja de fato um chamado à conversão. A conversão.
o jubileu, ele, diz o Papa, ele nos leva a uma confiança em Deus, a uma confiança na sua grande promessa, que é a vida eterna. Então, por isso, seja este o nosso horizonte do caminho quaresmal rumo à vitória pascal. E é isso que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs de nossa diocese, que nós façamos um caminho cheio da graça de Deus, que nos leve a um transbordamento da nossa pobre existência para uma realidade nova da vida, um sentido novo da nossa existência. Este ano, a Igreja no Brasil nos ajuda a fazer esse caminho, mais uma vez, através da campanha da fraternidade. Nós somos motivados pela Conferência Nacional dos Bispos a refletir sobre o tema Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema bíblico Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Expressão divina que está no fim do relato da criação do mundo e da humanidade. Então, neste ano de 2025, celebramos os 10 anos da publicação da Laudato Si, os 800 anos do belo cântico da criação, né, que inspirou a Laudato Si do Papa Francisco, e a Igreja nos convida a um compromisso com o meio ambiente no qual estamos inseridos, no sentido de cuidar dele, e que nós possamos então concretizar esta grande promessa de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Na palavra de Deus que iremos escutar durante esse período, nós encontraremos Jesus ensinando a um novo modo de ser, a começar exatamente pela quarta-feira de cinzas, através do jejum, da esmola, da oração, que são gestos que agradam a Deus. E uma coisa muito importante que nós temos que guardar é que essa prática, ou essas práticas, digamos assim, né, elas nos ajudam a entender uma coisa que é fundamental, que fazer jejum, rezar e praticar a caridade não são coisas sazonais que nós fazemos de vez em quando, né? Mas, na verdade, é uma proposta de mudança de vida, de conversão, de proximidade com o outro para nos aproximarmos de Deus. Não existe um caminho para Deus sem um caminho que leve ao outro, que nos faça percorrer juntos um caminho que nos leve a Deus. Portanto, aqui é necessário pensar a conversão não como uma coisa que a gente vai confessar, que a gente vai agora um pouco mais à missa, vai rezar um pouco mais. Não, a conversão é uma necessidade vital do ser humano e todos, sem exceção, devemos buscá-la tanto na esfera individual, quanto na dimensão comunitária, quanto na dimensão social, como nos ensina a Igreja neste tempo no Brasil. Então, o importante para nós, irmãos e irmãs, é fazer com que esta campanha, esta quaresma, iluminada, digamos assim, fortalecida pela campanha da fraternidade, nos leve a ser mais eficazes na nossa busca verdadeiramente de vida nova e agradáveis a Deus por isso. Eu sugeriria aqui, no final desta minha reflexão, algumas pistas para que a gente possa, quem sabe, né, vivenciar nesse período e ajudar-nos, portanto, a aprofundar o sentido da quaresma na vida. Primeiro, mostrar que a quaresma, sendo um tempo favorável de conversão, a sua primeira exigência é reconciliação com Deus e com o próximo, o que pressupõe o cultivo de relações sinceras e fraternas. Não podemos usar máscaras, né, diz as leituras. A intimidade com Deus depende substancialmente da maneira de lidar com o próximo. Olha só que coisa boa, né? E nesse sentido, é lógico, incentivamos a participação nos sacramentos para que todos aproveitem este tempo favorável. Além da confissão, da participação na missa, da oração mais profunda, nós podemos praticar a oração, o jejum e a fraternidade, a caridade, em sintonia com as necessidades concretas de toda a comunidade, de toda a sociedade, com o tema da campanha da fraternidade. E eu aproveito a oportunidade para convidar a todos para a abertura da campanha da fraternidade. Este ano nós faremos no primeiro domingo da quaresma, no próximo domingo, portanto, com uma missa lá no Mirante de São Benedito, no Camutá,
Ali reuniremos no pé da escada toda a assembleia, subiremos, faremos o ato penitencial dessa forma e após a missa faremos uma caminhada até a capela da comunidade, a Capela Nossa Senhora da Conceição, e ali vamos refletindo sobre vários aspectos do tema da campanha e rezando o terço da ecologia integral. Nesse sentido, irmãos e irmãs, eu desejo que todos realmente façam deste tempo da Quaresma um tempo abençoado para si, para a sua família, para a sua comunidade, para o nosso mundo tão necessitado de homens e mulheres que creem em Deus e querem viver na santidade a sua vida. Uma boa Quaresma para todos e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.